Olá galerinha, tudo bem? Aqui é o Dil e hoje nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura. Bem, práticas corporais de aventura muitas vezes são confundidas por outros temas, como por exemplo, atividade física de aventura na natureza, esportes ao ar livre, esportes alternativos, esporte de aventura, esporte de natureza, atividade de aventura, esportes outdoor, esportes radicais, atividade física de aventura, enfim, são vários termos no qual se referimos para o mesmo conceito, que são essas atividades que a gente realiza em contato com a natureza. Mas vamos entender melhor hoje o que são essas práticas de natureza, o que são esses esportes de aventura. Enfim, vamos chamar hoje de práticas corporais de aventura. As práticas corporais de aventura já existem há muito tempo, afinal, não é de hoje que o ser humano se aventura por aí, não é? Porém, ele passou a se tornar um elemento de estudo somente a partir do século XXI, ou seja, ainda muito recente. Por isso que nós temos vários termos distintos para uma mesma ideia, para o mesmo significado, principalmente pelas diversas características que cada modalidade, cada esporte ou cada atividade representa. Uma atividade possui uma característica um tanto mais competitiva, enquanto algumas atividades, alguns esportes terão um conceito um pouco mais recreativo como opção de lazer. Ou seja, essas diversas características geram uma confusão conceitual, o que é comum nessas situações. Mas não existe um termo que seja o certo ou errado. Algumas pessoas vão utilizar um determinado termo de acordo com a sua modalidade ou de acordo com aquilo que aprendeu. As práticas corporais de aventura surgem como uma ideia de simplificar um conceito amplo para um fim pedagógico, para o ensino dessas modalidades nas aulas de educação física. Mas por que não chamamos de esportes de aventura? Ou esportes ao ar livre, ou esportes outdoor. Mas por que práticas corporais de aventura? Bem, é um tanto simples. O conceito de esporte, ele implica regras e competição. Muitas dessas modalidades de atividades que são consideradas de aventura não possuem exatamente regras pré-estabelecidas ou um cunho de competição. Dois exemplos podemos citar aqui é o montanhismo. Não existe uma competição de montanhismo, não existe regras pré-definidas. Simplesmente é uma modalidade de aventura que podemos inclusive considerar como um esporte, mas não enquanto esporte de competição, mas enquanto esporte de participação. Mas também temos a escalada, que é uma vertente do montanhismo, que pode sim ser praticada de maneira recreativa, como um esporte de lazer, mas também foi adaptada enquanto um esporte de competição. Ou seja, existem essas duas vertentes. Várias modalidades possuem essa mesma característica. O surf, por exemplo, possui essa mesma característica de ter um cunho competitivo e um cunho recreacional. As práticas corporais de aventura também podem acontecer em ambientes urbanos, como por exemplo a escalada e o skate. Nessas situações, essas modalidades são cópias de práticas realizadas em ambiente natural. Por exemplo, a escalada indoor é uma reprodução da escalada em ambiente natural. E o skate, ele surge do surf. O skate acontece em ambiente urbano, enquanto o surf é praticado em ambiente natural. Sendo assim, nas práticas corporais de aventura podemos separá-las ou classificá-las de duas maneiras, que seriam as práticas que acontecem na natureza e as práticas que acontecem no ambiente urbano, como por exemplo na natureza, o surf, o alpinismo e a escalada, e as práticas que acontecem em ambiente urbano, como por exemplo o skate, o parkour, o slackline. Inclusive o slackline pode ser realizado tanto na natureza, como por exemplo num parque, ou também em ambiente natural, inclusive que é a sua origem. As práticas corporais de aventura possuem algumas características, como por exemplo o contato direto com a natureza. São práticas que proporcionam que o ser humano tenha um contato direto com o ambiente natural. Essas práticas elas podem ter um formato organizado ou não, como por exemplo o surf. O surf a gente pode pensar ele enquanto competição, que existe em atletas profissionais, mas também tem as pessoas que praticam o surf somente como uma opção de lazer, de maneira recreacional. As práticas corporais de aventura elas podem ser de maneira recreativa, como uma opção de lazer ou como esporte de rendimento. Mas o mais importante é que essas práticas elas contribuem para a sustentabilidade ambiental, econômica e sociocultural. Essas práticas muitas vezes utilizam de novas tecnologias. Ou aliás, é o surgimento de novas tecnologias que proporcionam o surgimento desse esporte, como por exemplo no wingsuit ou no paraquedismo, que é graças à tecnologia que já existia que
a modalidade passou a existir também. Na sua grande maioria, as práticas corporais de aventura utilizam da geografia do local onde ela é realizada, utilizando os acidentes naturais, do relevo, do solo e até mesmo da temperatura, como por exemplo esportes de neve são realizados em ambiente onde existe neve. Uma outra característica que envolve praticamente todas as práticas corporais de aventura é a imprevisibilidade, ou seja, a dificuldade de prever o que vai acontecer durante a prática daquela modalidade. Diferente de alguns esportes que acontecem em ambiente controlado, limitado pelo espaço, é difícil nas práticas corporais de aventura saber exatamente o que vai acontecer. Ou seja, são práticas que possuem como característica fortemente o risco e as incertezas. E isso são partes inerentes à prática dessas modalidades. Por fim, podemos classificar as práticas corporais de aventura de acordo com o ambiente onde ela é realizada. Ambientes aquáticos, como por exemplo o mergulho, ambientes aéreos, como por exemplo o paraquedismo, práticas terrestres, como por exemplo uma caminhada ecológica, práticas urbanas, por exemplo, BMX, os motorizados, por exemplo, motocross, e por fim, os que acontecem na neve, como por exemplo, o snowboard. Restam as modalidades, mas são tantas as práticas corporais de aventura que fica quase difícil falar isso em um vídeo só. Mas tenho certeza que uma delas é feita para você. Afinal, realizar uma atividade física em contato com a natureza é uma combinação perfeita, mas sempre importante preservando esses ambientes naturais. Bem, a gente fica por aqui e até a próxima.